IPTV apresenta Doces Histórias. Oferecimento Pico Ruchas, a maior confeitaria rosa e mais deliciosa da América Latina. O momento mais doce da sua semana acaba de chegar aqui na IPTV e hoje o nosso programa tá sensacional. Por quê? Não é todo mundo que entrega felicidade com doçura, mas tem muita gente que entrega felicidade com humor. E o meu convidado de hoje é o especialista há mais de 30 anos de levar humor e felicidade para as casas dos brasileiros. Vou receber com muito carinho e muita honra Oscar Pardini. Vai, Pardini, vai, Pardini. Eu tenho que... É o Pardini ou o Silvio? Silvio. Calma. Ele não pode aparecer, chega, você tá bem? Oh, que prazer estar com você aqui, Ana. Recebê-lo aqui. Puxa vida, prazer igualmente meu. Ter essa oportunidade de estar com você assim, que é uma pessoa que cultua as melhores coisas da vida, né? Que são as doces histórias da gente. As doces memórias. É. E olha só, um prazerzão ainda receber o meu novo colega de emissora. Exatamente, né? Café, simplesmente Café Isso. com Bobagem na IPTV. Todo sábado, 8h30 e reapresenta no domingo, 15h45, tá? E a gente conta com vocês aí. Que incrível! O que a gente pode esperar do Simplesmente Café com Bobagem? Boas risadas, eu tenho certeza. Você pode esperar simplesmente Café com Bobagem, porque a história, a proposta nossa ele é o menor talk show do mundo. Eu falo brincando que é um talk show, né? E assim, o lance não é um talk show que a gente vai, aquelas coisas assim que a pessoa está ali entrevistando. A gente brinca, a gente procura trazer da pessoa momentos marcantes, mas divertidos, alegres, ou histórias curiosas. E quando o programa começa a ficar assim um pouco mais sério, a gente sempre põe uma piada, uma brincadeira. Tem quadros de humor do Café com Bobagem, ilustrados com inteligência artificial. Que hoje é um grande diferencial na TV, né? Então, assim, é aquele programa assim como o seu, assim, com a sua simpatia, com essa sua empatia, de verdade, que a gente raramente vê hoje na TV aberta. E a gente tá, a IPTV, ela é legal porque ela tem essa filosofia de resgatar essa programação família com qualidade e de conteúdo, que a TV aberta hoje deixou um pouco a desejar, né? Ou bastante. Que legal! Já falamos de simplesmente Café com Bobagem, mas agora eu quero falar, Pardini, sobre a sua infância, sobre você, pequenininho. Como foi? Onde você nasceu? Vamos resgatar boas memórias aqui. Você não vai acreditar, mas foi na maternidade. Pode ser, né? Porque muita gente... Graças a Deus eu sou da geração pós-parteira, né? Embora em alguns lugares mais afastados ainda existe essa cultura, né? Existe. Eu nasci no bairro da Lapa, morei muitos anos no bairro da Lapa, mais precisamente na esquina da Rua Catão com a Rua Coriolano, né? Bem pertinho aqui de onde fica Pico Ruchas. Pertinho. Depois eu fui para o bairro da Vila Romana, que também é próximo, né? Depois eu vim aqui para o bairro de Vila Pompeia, Perdizes, essa região, onde eu passei a maior parte da minha adolescência, da minha juventude, né? E, quer dizer, isso já faz uns 83 anos atrás. Imagina. Não, e a minha infância foi uma infância muito simples, mas muito divertida também, né? Porque nós éramos de uma geração que se divertia com pouca coisa, né? Eu lembro que eu ia na minha tia, e às vezes eu ia passar uma tarde na minha tia, a diversão era... Tinha um tacho de brinquedos, de carrinhos e tal, e eu ficava ali, ou com meu irmão, ou sozinho, brincando no tapete com os brinquedos, ou a gente não via a hora de vez em quando ir na casa de um amigo. Era uma atração na casa de um amiguinho, não é que nem hoje, que a pessoa tem muitos amigos pela internet ou de outras maneiras, pela escola. Era um mundo muito mais limitado para todo mundo, né? Com certeza. Mas a gente era... eu acho que a gente foi uma infância de uma geração feliz de infância. Feliz, brincava na rua? Brincava na rua, rodava pneu, soltava Montava pipa. os seus próprios brinquedos? Sim, montava. Né? Carrinho de rolemã, Carrinho de... balanço. Aqui nas ruas de Perdizes ainda, só ladeira. Então, balanço, amarrava nas árvores um pedaço de tábua com 2 cordas, né? E, não via a hora de chegar da escola para ir lá e se balançar, e vinha as pessoas da classe para se balançar, né? Fora todas as tripulias, né, que a gente fazia, né?
Enfim, eu acho que é uma infância que teve muito menos do que a geração de hoje, mas viveu muito mais a vida em si. Viveu, né? Acho que a palavra é essa, viver. Não só assistiu pela tela. Porque tudo era tão mais difícil, Ana, que quando você podia desfrutar de um brinquedo, conhecer um brinquedo de um amigo, um passeio, nossa, ia a Santos. Dava mais valor, né? Foi importante porque a gente traz esses valores e repassa para os nossos filhos, né? Eles não viveram essa época e a gente tem que conscientizar eles. E a cada geração, nós pais, queremos que o filho tenha melhor do que a gente viveu. Não teve também, né? Mas eles têm que saber o que a gente viveu. Sim. Eles não podem achar que a vida deles é uma penúria, que a vida deles é um sacrifício, né? Então a gente, graças a essa vivência, a gente traz essa cultura. Isso é muito bom, né? Isso mesmo. Pardini, como que era a sua casa? Era cheia? Você tinha irmão? Você falou de um irmão. Eu tinha... Um irmão? Eu tive um irmão, já nos deixou, morava aqui na rua do seu programa, inclusive, já nos deixou em 2015. Tenho uma irmã, tive um irmãozinho também que não progrediu, não vingou, ele partiu cedo. Mas a nossa casa, a família era muito grande, a gente vivia para casa cheia de gente. Ai, que delícia! Entendeu? Era muito legal. A casa que a gente morava na... Todos aqui no bairro? Não, era da Pompeia, tudo bem, ok, mas eu morava na Lapa. Tinha tios que moravam ali na Avenida Paulista, ali com a Angélica, né? Tinha tios que moravam mais distante, no Alto de Santana. E era um acontecimento pra gente, quando tinha um aniversário, que a casa ficava cheia. Olha, chegou não sei quem. Tinha muito mais parentes do que amigos, né? E a casa era uma casa modesta, era uma casa de 2 dormitórios, era um sobradinho. Você lembra, assim? Isso. Um quintal bem pequenininho, uma sala para TV, uma salinha pequena para TV e uma sala de jantar, pronto. Mas era uma coisa feliz, né? E eu trago desde criança essa coisa que... Às vezes você fala assim, pô, é tão legal, fala para a pessoa, tá com você aqui nesse lugar, esse lugar é tão especial. Eu acho que o que torna o lugar especial é o momento, gente. Quando você vai com alguém especial, em qualquer lugar se torna especial, porque... O que se torna especial é o momento. Então, eu trago isso lá da infância, porque foi uma infância tão feliz, né? Pois meu pai, desculpe, teve algumas dificuldades, mas a gente sempre superou dificuldades com bom humor em casa. Meu pai nunca deixou a peteca cair, minha mãe, né? E a gente traz essa experiência para os filhos, né? Então, isso é uma coisa... Eu falo muito isso aqui, Pardini, porque a minha próxima pergunta para você vai ser: qual foi o gosto da sua infância? Mas eu gosto sempre de reforçar que não é só o gosto, não é sobre o doce ou sobre a sua receita, é sobre o momento, é quem estava com você dividindo aquela sobremesa, ou quem fazia, né? Não é só a sobremesa, é o que aquela sobremesa te remete, com qual história. Então, qual é a sua sobremesa de infância? Seu gostinho de infância, Pardini? Só aproveitando isso que você está falando, as sensações gravam o tempo na gente, né? Sim. As emoções gravam as principais passagens da nossa vida, as boas e as ruins. E eu me lembro que quando eu era pequeno, passava uma série na TV chamada Cama de Capers, que era Gordo e o Magro, era um filme muito... E meu pai me acordava para vir assistir aquilo, porque eu já gostava de coisa engraçada. Eu tinha 5, 6 anos. 5 anos? E aí, depois disso, tal, a gente ia comer, tal, ou ia comer um lanche, e a minha mãe fazia uma coisa muito simples e que me remete aqui a essa fase, que era um mingau de chocolate. Mingau de chocolate. Era uma coisa tão simples, mas você vê, às vezes você vai no restaurante, você paga tão caro, cria uma expectativa, e depois você fala, não gostei, não achei legal. E você não vai voltar naquele restaurante por causa do que você comeu. Então essa é a ligação que a gente tem, né? E o mingau de chocolate é uma coisa assim que marcou muito, entendeu? Aí minha mãe sabia que eu gostava, e quando falava, hoje tem mingau de chocolate. Era uma coisa tão simples e tão valiosa, que o valor das coisas está no que a gente atribui a elas, né? Exato. No que a gente sente por elas, não é? Sobre o que a gente sentiu naquele momento, né? Então. É o contexto todo. Como chamava sua mãe? Lina. Lina, e o seu pai? Oscar. Oscar. Ele era Oscar Pardini, eu sou Oscar Pardini filho. Né? Muito bom. Não vou chegar aos pés do mingau, da dona Lina. Mas que é isso? Mas vou aqui aquecer seu coração,
tentar voltar nesse momento enquanto a gente vai falando Mas sobre nós a sua vamos infância. voltar, porque a energia aqui do seu programa é muito boa, é a mesma. Eu já tô me vendo aqui sentado na cozinha lá, esperando. Olha, Minha mãe que dizendo, delícia! não pega aí, pega das beiradinhas, pega em volta para não queimar o céu comia- da boca. Eu ia perguntar isso agora. Você come ele quente ou já mais geladinho? Ah, mais geladinho só pelo prazer de estar aqui conversando mais com você. Ah, muito Tá bom? bom. Vou começar a fazer aqui, Pardini, mas eu quero ir sabendo mais curiosidades. Ah, tá, mas uma coisa legal também, assim, eu sempre fui, serelepe. Eu nunca fui um moleque comportado, né? Então, embora eu tivesse sempre a facilidade de criar, de escrever, ia muito bem. Naquela época, os professores colocavam uma gravura na lousa e tinha uma prova chamada composição. E você tinha que olhar aquela imagem e criar uma história em função daquela imagem. E eu era sempre o primeiro a entregar e as minhas histórias nunca eram sérias, entendeu? Eram sempre umas viagens, umas loucuras, assim. Mesmo? E eu era o melhor aluno de português da classe. Só que, por outro lado, eu era o mais sapeca também. Então, toda hora, minha mãe era chamada. Reuniões de pais e mestres que existiam naquela época chamava PM, pais e mestres, né? Eu ficava tentando evitar da minha mãe ir, entendeu? Porque o bicho ia pegar, né, pra mim, né? E eu ficava, mãe, não sei pra onde é que vai ter e tal, não sei o quê. Isso já com 5 anos, mas... Inclusive, por exemplo, o pessoal fala que vermelho é a cor do amor, não é isso? Sim. Então... Vermelho era do seu boletim. Por isso que eu achava que meus pais iam amar as minhas notas. Porque eu só via nota vermelha. Entendeu? Não, verdade. Adivinhei. Eu era bocudo, eu era aventureiro. Isso se sucedeu ali pelo meu primário, meu ginásio, o meu colegial. Vou dizer uma passagem curta assim para você. No meu ginásio, no Tomás Galhardo, que essa escola ainda existe, na Rua Marcelina, na Vila Romana. Sim. E curiosamente, essa turma do Tomás Galhardo se reúne uma vez por ano até hoje, os que estão vivos, né? Ou seja, eu já não participo, né? Não, se reúne, tá todo mundo bem. Vim pra cá pra gente começar a fazer. Todo mundo legal. E uma vez, tinha uma parte que era terra batida e tinha os buraquinhos no chão. Então a gente, na hora do recreio, a gente pegava um tipo de grama, não sei como é que chama, ela tinha um talinho assim, a gente tirava da terra e punha lá e deixava no buraquinho. Quando a parte de cima começava a mexer, a gente sabia que tinha cupim roendo embaixo. Aí a gente puxava aquela varetinha, às vezes vinha 2, 3 cupinhos, daquele cabeça grande, cor de mel, sabe? E aí a gente punha num vidrinho de plástico, na época de sal cisne, e vendia para pescador usar de isca. E uma vez a gente tinha a prova e tocou o sinal para voltar do recreio, pô, a gente já estava com vidro, não tinha tido as 2 aulas anteriores, cheio. E no final da classe, naquela época, a gente tinha... As escolas costumavam ter armários, onde ficavam livros, ficavam objetos de ciência, etc. Gente. E eu coloquei em cima do armário de madeira, o cupim. E aí, com o vento a janela da sala aberta, a cortina bateu e derrubou aquilo. Achei que era intencional. Não, Foi que você ia pregar peça em alguém. Não, intencional também teve. Aquele espalhou de uma maneira correndo que... Ó, deu certo, de certa forma, não tivemos a prova, né? Como por exemplo, vou falar outra passagem legal para você. Nós tínhamos um Bedel, que era o cara que ele disparava o alarme. Entendeu? Quando tinha a hora de voltar... O recreio. Para voltar para a sala, tá? E aí a gente tinha a prova, tinha uma portinha no corredor do Zuleika aqui, uma portinha de metal, o cara abria e ligava uma chave, pá, e dava o alarme. E aí o que a gente fez? A gente foi lá na hora do recreio, ligamos a chave e metemos um cadeado na porta. E ficou, pá, o negócio disparado, então não dava... Ele não conseguia ir lá. Não, ficava tocando em todas as classes, né? Então não tinha prova. Então faça você mesmo, eu vou lançar um manual para você. Ai, e quando você descobriu essa sua veia, que você... Isso eu acho que nasce, porque o meu filho mais novo, ele é um comediante, ele tem 5 anos. Olha que legal. Ele se zoa, ele zoa todo mundo. É verdade, mãe, mas não era para falar aqui. E ele pega, assim, as piadas muito rápida. Quando você se descobriu, falou, ó, aqui eu consigo chamar a atenção das menininhas, ou quando a sua família descobriu que você tinha essa veia. Você lembra? Tem uma cena assim? Lembro. Eu fazia no ginásio, eu fazia o jornalzinho da classe. Eu pegava os negócios que o cara brigou com a professora, foi mal vestido, a menina
eu fui emborecado, o pessoal achava ridículo. Eu escrevia batendo a máquina. E depois a gente rodava em mimeógrafo na época e fazia o jornalzinho da classe, era uma página no sulfite. E toda sexta-feira o pessoal ficava esperando as zoeiras da semana. E aí foi pegando, eu fiz para 1, 2 classes, aí a diretoria me chamou e as classes me passavam os fatos, eu fazia o jornalzinho da escola. Você fazia o resumão. Depois, um pouco mais adiante, quando eu comecei com o negócio de imitação, tal, hoje eu já nem lido muito com imitação, mas na época era o Juca Chaves, Ibrahim Suede, Martinho da Vila. E depois você brincar, chegava na hora do recreio, os caras falavam, Oscar, não era, tratava pelo primeiro nome, Oscar, vem aqui, ou faz não sei o que pro meu amigo, faz não sei o que. E depois, um pouco além, meu irmão tinha 2 anos de diferença de idade. Mais velho? Mais velho. E chegava nas festas, chegava uma hora que o pessoal punha a cadeira no meio da sala, assim, ó, meio no final da festa. Oscar, vem cá, vai. Ó, pessoal, chega todo mundo aí, falava assim pra mim, vai, começa aí. Nas festas do seu irmão, mais velho? De amigos, de amigos do meu irmão, mais de amigos do meu irmão. E aí, fazia isso, quer dizer, aí tinha outra festa de um dos que estavam lá, convidava, eu ia com meu irmão, mas era sempre pro mesmo fim. E eu era tímido, acreditem. Eu era tímido. E era no improviso? Você se preparava? Sim, um pouquinho. Muitas coisas eu repetia, porque eram pessoas diferentes, então não tinha problema. E aí foi indo assim na escola, eu fui fazendo essa coisa. Um pouco depois eu comecei a me apresentar na noite, começo dos anos 80. Com quantos anos? Acho que tinha 16 para 17 anos. Hoje a galera faz o stand-up e acha que inventou o stand-up comedy, né? Então, assim, não estou dizendo também que eu tenho inventado, não, que seria uma mentira. Eu só quero dizer, eu fiz isso, nem se chamava stand-up comedy. Eu ia lá, contava piada, eu imitava, eu cantava. E aí, eu tinha um amigo meu, que é um grande músico hoje, que é o Edu Quintana, e ele teve algumas bandas, e eu entrava no intervalo dessas bandas para brincar com o público quando eles descansavam. E os caras dos bares começaram a gostar. Então, nessa época, era um programa legal. Eu não ganhava nada. Mas eu ia eu ia com uma namoradinha, comia, bebia um negócio, era um programa e fazia um show. E aí, sabe, foi indo assim, eu não parei mais. Depois teve um cara que me levou num lugar que não existe mais, chamava-se O Ponto. O Ponto era uma casa noturna na Alameda Jaú. E a gente chamava na época de clube privê, porque tinha atrações, tinha músicos, tinha shows, mas só entravam sócios. E eram 3 ambientes, embaixo era só bar, na parte do meio era um tipo de música, que era samba, e em cima era MPB. E eu fazia um intervalo de caras famosos hoje, conhecidos, que nem lembram de mim, né? Eu fiz o esquenta no intervalo do show do Djavan, no intervalo do show do Toquinho, no intervalo do American Graffiti, que era uma banda que vivia fazendo trilhas de novela. Que legal. E era engraçado, porque quando chegava 10 da noite naquela época, tinha o juizado de menores. E o juizado passava nas casas para ver se tinha menor. Então, quando estava para dar 10 horas, os caras me escondiam. Moleque, vai lá para a sala, vai lá não sei o quê, tal. E aí, depois que passava o Jacaré era, se vocês procurarem no Google, o Jacaré era um senhor que passava pegando donativos para o Exército de Salvação, que era uma instituição assim, de caridade, né? Sim. E sempre depois que ele passava um pouco, o juizado passava, sabe? Então passava o Jacaré, era o time, os caras me escondiam. E daí já sabia. Não, aí esperavam passar o juizado ou a PM da época lá. E aí os caras, pode ir e tal. E tem aquela instrução de não beber nada, evidente, eu não bebia nada, não fazia nada. Mas também foi a fase de maior aprendizado da minha vida, porque ali, ao contrário de outros lugares, o público se repetia. Mudavam as atrações. Então, de semana para semana, eu tinha que dar um jeito mais engraçado, menos ou zero graça. O roteiro. Mudar tudo. E aí já ia público para te esperar. Não é que era para me esperar. O público, na verdade, ia para essas atrações, né? Mas eu não podia deixar que no buraco da atração o pessoal levantasse, saísse. Mas com o tempo, eu tenho certeza que as pessoas já iam atrás de você. Já iam. Isso aí depois passou a acontecer. Aí depois eu tive uma segunda fase muito legal, que eu conheci um empresário... Eu tô curiosa, que Pardinho, desculpa te cortar. Não, desculpa não, corte. Quem foi
A sua inspiração quando criança, você disse que teve aquela série que seu pai te Isso. acordava, mas você tinha alguém na família que já era engraçado, que contava piada, ou uma pessoa específica da televisão que você se Tinha. inspirava? Duas coisas aconteciam muito em casa. Meu pai gostava de música clássica. Meu saudoso primo Evandro era músico da Orquestra Sinfônica Universitária. Então, já se ouvia muita música clássica em casa e os discos de humor. Eu não me lembro quem que trazia, mas na época era Vitória e Marieta, Ronald Golias, Chico Anísio, José de Vasconcelos. E tinha um ritual de colocar. Sim, a gente sentava ali, quando vinha visita, alguma coisa, ouve esse disco aqui e tal. E um dos grandes, assim, que mais me chamou a atenção foi José de Vasconcelos, porque ele não era só um contador de piadas, ele tinha um estilo próprio. Ele imitava pessoas do cinema, como Gary Cooper, como o John Wayne, e ele imitava assim, sem contar piada, ele fazia o jeito do cara, o pessoal começava a rir. Isso acho que de todos me deu o meu norte, assim, porque eu pirei no estilo dele, eu sempre gostei. Então, por exemplo, eu procuro fazer alguma coisa sempre que surpreenda a pessoa, que brinque com a pessoa, um momento inesperado, entendeu? Por exemplo, feel good, sabe? Essas coisas assim que você está conversando, aí você dá um start no meio da brincadeira. Isso vem lá do Zé de Vasconcelos. E de brincar, e de observar a personalidade das pessoas e brincar em cima do comportamento das pessoas, né? Que é uma coisa inteligente, né? O humor inglês tem muito disso, né? Então acho que ele foi uma grande inspiração. E o primo meu, que é o Leandro, está vivo até hoje, que estava sempre, aparecia lá rindo, bem-humorado, né? Então eu acho que é uma coisa de essência, porque eu sempre me senti bem. Por exemplo, estava vendo Cama de Queixos. Sentia vontade. Isso. A família estava rindo lá na sala com o negócio, eu me sentia bem de ver as pessoas rirem. Poucas vezes que fui com meu pai no cinema, quando tinha cenas engraçadas, eu olhava para o meu pai, eu lembro disso até hoje. Não sei porquê, mas... E eu trago isso, né? Então, assim, o lance de eu ser espontâneo, de eu estar toda hora brincando com as pessoas, de eu seguir, que infelizmente se tornou a minha carreira, me faz bem. Quer dizer, eu acho assim, na vida não existe uma maneira de você que está nos assistindo ser feliz, de jeito nenhum, se antes de tudo você não estiver feliz consigo mesmo. Exato, não sustenta, né? Então, eu procuro assim, eu divido essa minha felicidade através desse meu trabalho, né? E tem uma coisa até que eu chamo trilogia do bem, eu falo, na vida o que mais faz bem é estar bem para fazer o bem. E é tão legal quando a pessoa tem um problema, você faz a pessoa sorrir, aquilo te realimenta, né? Seja por um momento, né? E tem algum desses rituais que seu pai fazia? De te acordar para assistir uma série junto, o mingau da sua mãe, que você replica? Você tem 2 filhos, certo? Uhum. Alguma memória que você teve, que te marcou e que você replicou com seus filhos? Sim. Hoje eles já são adultos, né? Hoje... Tá quase no ponto aqui o seu mingauzinho, um cheirinho, ó. Gente, se vocês essa câmera gravasse cheiro, vocês estavam babando, olha, tá? Eu acho que em breve teremos isso aqui na IPTV. Estão parecendo que eu estou numa fábrica de chocolate. Aguardem, hein? A fábrica de chocolates da Ana. Então, Ana, aí o que é que acontece? Para os meus filhos eu procuro valorizar os momentos que a gente está junto. São coisas simples. Vou tomar um café da manhã, vamos lá, vamos tomar. E aí, filho, como é que tá na escola? E aí, tá paquerando, não sei o quê. Assistir um filme junto, vibrar junto com o filme. Olha, você viu aquela cena? O que você gostou, não gostou? Ir ao cinema. São coisas tão simples. Hoje a gente não tem como repetir os hábitos da nossa época. Sim. Mas a gente é o seguinte, não importa o que você faça com o seu filho, com a sua filha, o que importa é o que ele vai absorver daquele momento de você. O quanto você pode tornar aquilo inesquecível. Pode ser até uma troca de pneu. Quanto você está presente naquele momento, exatamente, né? Marcando. Eu acho que quando você está presente para o seu filho, você vai estar presente eternamente para ele. Né? Porque amanhã depois você não vai estar mais fisicamente. E quais memórias ficam, né? Então. E não só para os filhos, né? O que a gente faz hoje para marcar essa infância dos filhos, na nossa memória também, né? Então, quando você olha para os seus filhos, uma lembrança que você teve com eles, uma viagem... e assim... O que vem na sua memória? Olha, é uma coisa que os pais, não sei se você, pai e mãe, já pensou nisso, mas a sua diferença de idade para o seu filho, para sua filha, ela permanece desde o momento que ele nasceu. Então,
essa coisa de tratar ele com carinho, quando nasceu, tal, vamos dizer que você tivesse 28 anos, você vai ter sempre 28 anos a mais que o seu filho. Então esse lapso de tempo faz com que essa distância permaneça e você sempre queira dar a mesma atenção, porque você sabe inconscientemente que existe um intervalo grande entre vocês e que você quer sempre mostrar aquele melhor daquele primeiro momento, né? Então, o que eu trago para os meus filhos é isso aí, entendeu? Por exemplo, minha filha já é adulta, tem 22 anos, meu moleque está com 17, né? Mas o vínculo de carinho, ele tem que permanecer, ele não pode mudar. O amor não envelhece. Estou muito nisso né? também, exatamente. Então, acho que o vínculo principal é esse daí. Olha aqui, Pardini, o seu mingau Meu Deus do céu. quentinho. Já estou colocando aqui. Olha, E gente. se você pudesse mandar um recado, Pardini? Já estou colocando direto da panela no potinho, hein? Por favor. Bem para reviver essa memória. Eu só não vou passar o dedo aí, porque eu estou na presença dela, que eu meteria os 5, E tá quente chuparia os aqui 5 também, dedos, viu? ó. Eu sou mal educado, não pensa que eu sou esse caprichar cavalheiro, não. Aqui, ó. Olha Quer isso. raspar a panela? Lamba TV. Pega o guardanapo, Olha link isso. a tela. Porque o cheiro aqui, gente, tá... Maravilhoso, Nossa, né? Já tô sentindo gosto aqui. Pardini, pra gente fechar aqui esse momento e descer, provar esse mingau ainda quentinho, com um cafezinho. O que você faria, não, o que você falaria pro Oscar Pardini, lá de 5, 7 anos, hoje, O que eu falaria pra ele, da vida, pra mim mesmo, pra você mesmo. eu falaria, siga sendo você e o melhor de você que você puder, e a vida te trará todos os dias o melhor que ela puder te dar. É isso que eu aprendi, né? É isso que eu faço até hoje. Eu não me preocupo com ninguém, procuro ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Eu acho que é o maior desafio que você pode ter, é a melhor maneira de Ser um você pouquinho crescer. melhor a cada dia, né? É isso aí. É isso mesmo, com essa mensagem linda, com esse mingau quentinho, a gente volta já já para o próximo bloco de Doces Histórias. E azar seu, que eu vou saborear e você não vai. Estamos apresentando Doces Histórias. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Voltamos a apresentar Doces Histórias. Estamos de volta com Doces Histórias aqui pela IPTV e hoje com simplesmente Café com bobagem, não vou ficar pagando a mesma coisa, né? Que delícia ter você aqui e uma delícia, eu acredito, que está o nosso mingau. Eu tenho certeza, eu tô aqui ansioso por Chegou prová-lo. a hora de provar, Pardini. Não chega aos pés da Dona Lina, Que é isso. mas eu fiz com muito tenho carinho certeza que aqui é para feita- você. Ó, eu sei que você não pode, mas de propósito, tá? Pra provocar. Ó, Servido? Servida? Ó. esse mingauzinho, ele vai ficando assim, ó, consistente, ó. Parla! Nossa, que maravilha, delicioso. É esse gostinho? É esse gostinho. Obrigado por me levar de volta aos meus 6 anos. Olha. Túnel do tempo. Nossa, maravilhoso, gente, Olha que maravilhoso. bom. Eu tava até falando aqui pro Pardini que tem algumas coisas, às vezes, que a gente come, que na infância, né, tinha um sabor diferente. Hoje, talvez a gente coma, não é como antigamente, por conta de toda a atmosfera que a gente falou, né? Exatamente. São as pessoas, o momento. Se o Padre Quevedo viesse participar do seu programa aqui, ele ia dizer: Claro que é possível viajar pelo tempo, mas desta maneira tão saborosa, tão bem feita, com amor e carinho, isto não existe. Se outro lugar sem ser aqui no programa, ou na Picoruccia, pãozinho. que faz isto, é pura charlatanice. Não existe, claro. Não existe, Nossa. não existe. maravilhoso. Ai, muito bom, Pardini. Adorei reviver também a minha infância aqui. Pardini, uma curiosidade, me conta aqui.
enquanto a gente vai saboreando nosso Todas que você mingau. quiser. Qual foi a sua primeira carteira assinada? Você falou que começou a fazer show ali nos intervalos, né? O stand-up comedy. Mas qual foi a sua primeira carteira assinada? Você teve? Sim, tive. Minha primeira carteira assinada foi como office boy Aonde? na Leone Equipamentos Automotivos, Rua Oscar Thompson, número 50, Barra Funda. Que memória, hein? E ali em frente tinha acabado de sair de lá o Circo do Piolim, que eu não conhecia esse palhaço. Estavam construindo o Minhocão. E essa loja dava vista para a Avenida Marechal Deodoro, aqui em São Paulo. E esses equipamentos ainda existem, eles equipam postos de gasolina. E eu pertenci muitos anos a partir daí à categoria dos metalúrgicos, né? Que interessante. Você já tinha falado isso em alguma Poucas entrevista? vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. Eu trabalhei para uma empresa chamada ETIM, que era Empresas Técnicas Industriais Nipônicas. Eles faziam equipamentos, autopeças para carros, né? Motor de arranque, essas coisas e tal. E ali eu fui office boy, auxiliar de expedição, auxiliar de custo. Quase que eu trabalhei na fábrica, mas eu gostava de ver o pessoal trabalhar. Como que você chegou na rádio? Então... A rádio foi o primeiro momento ali que você teve uma ascensão maior, assim. Sim, depois eu ainda fui trabalhar no Grupo Starco Sebec do Brasil, que era ar-condicionado. Tá? Mas acontece que eu trabalho desde de molequinho para aprender isso, cultura de família, me subsidiar, ajudar em casa, etc. E como eu te disse anteriormente, eu me apresentava na noite, né? Sim. E essa coisa foi crescendo. Contato. Isso. E aí quando eu estava, por incrível que pareça, já fazendo faculdade de jornalismo, né? Eu conheci a Ângela, que era vizinha de parede do Rafael Moreno, que era apresentador do telejornal da Bandeirantes, e que me levou a fazer um teste no show de rádio. Era um programa de humor que tinha durante as rodadas esportivas. E ali a gente fazia as imitações da época, brincava, né? Meu primeiro registro, o San Gerardi falou assim para mim, eu era secretário, quando eu cheguei lá, eu já não era metalúrgico, eu era secretário executivo do Rotary Internacional, porque eu tinha que pagar meus estudos e foi um emprego que apareceu. E aí eu cheguei para o San Gerardi, saudoso patrão, e falei, Sanja, eu vou dar baixa na minha carteira, eu vou dar baixa lá e vou trabalhar só para Bandeirantes. Ele falou, bicho, não faz isso, aqui é um bico. Lá você tem que continuar trabalhando, aqui é um bico. Eu falei, não é um bico, mas eu vou me dedicar e vai ser a minha profissão. Então a primeira carteira assinada na área de comunicação foi para a Rede Bandeirantes de Rádio e TV, depois foi para a Jovem Pan, e a partir daí já era uma pequena empresa e fui evoluindo. E era um programa legal, porque a gente fazia as imitações da época, tinha lá o Gil Gomes, que se estivesse aqui diria... Este pudim, este mingau, este café, o croissant, é tudo maravilhoso. Você não consegue evitar nada. É um crime você não poder saborear essas coisas deliciosas. Tinha o Silvio... Eu voltei agora na minha infância, ouvindo o Gil. Ah, você voltou na sua infância? Agora então eu vou como, convidar né? você, quando você tiver tempo, você vai revisitar a sua infância e quem sabe você vai ter o Domingo no Parque, quem sabe você vai ter a Porta da Esperança, tá ouvindo? Porque eram atrações que eu apresentava, você não pôde participar, mas a minha filha disse que era um bom programa, a minha mulher dizia que era um bom programa, e aqui onde eu estou, eu sei que até a Hebe costuma falar, ô Silvio, quando a gente estava lá embaixo, lembra, é um bom programa, e aqui em cima até o Lombardi. O Lombardi fala para mim, oi Silvio, eu gostaria de estar com o Pardini lá agora, no Doces Histórias, para experimentar essas delícias, Silvio. Tá entendendo? Gente, Tá bom, bem né, bolado, gente? Bem bolado. É. Agora eu quero saber uma história aqui, aproveitando que o Silvio está do meu lado. Eu vou até passar alguns anos na frente aqui, porque eu sei de uma história de uma ligação para o Silvio. Uma ligação do Silvio para a diretora artística dele. Isso. Para a renovação de um contrato aí que estava para acabar. Como foi essa ligação? Como é essa história aí, Silvio? Conta pra gente. Foi que eu tinha, depois de vários anos no SBT, eu fui levado pelo Faustão para Globo. E eu fiquei 4 anos e meio lá.
fazendo a direção de alguns quadros, era criação, direção, redação, atuação e edição, fazia tudo. Tudo um pouco. E aí esse quadro começou a fazer muito sucesso, o Gugu, que era o concorrente do Fausto, me levou de volta para trabalhar para ele, o Gugu e o Magrão. E aí eu fiquei, depois do primeiro ano acabou o meu contrato e no começo do ano seguinte eu tinha uma viagem a Recife, faltavam 72 horas para viajar e nada de renovar o contrato. Eu falei, meu, eu vou viajar e se eu gastar um dinheiro lá que eu não posso gastar? Bom, e nada. O que eu fiz? Eu tive uma ideia de jirico, peguei um jornal na mão e liguei para a secretária da superintendente, né? Aí ela atendeu, depois não, eu falei, ô minutinho, só... eu falei, fulano de tal, não quero declinar o nome da pessoa, mas tal, tá. Ah, não tá. Ela não chegou ainda. Eu falei, minutinho, o seu Silvio vai falar. Aí eu peguei, alô. Aí, oi, quem é que tá falando? Aí a menina falava, oi, sou eu, tal. E eu pegava um papel na mão e falava assim, escuta, eu tô vendo aqui o jornal, que história é essa? O Pardini vai voltar pra Globo? Quer dizer, nós ficamos 4 anos e meio tendo problema dele, tá lá, faz 1 ano que tá aqui, não, tem que resolver. Deixa eu falar com ela, né? Não, seu Silvio, ela não chegou ainda. Olha, tem que ver, tá aqui uma nota, olha aqui. Depois de 4 anos e meio à frente do Domingão do Faustão e 1 ano de retorno ao SBT, Oscar Pardini, humorista do grupo de humor Café com Bobagem, voltará agora para o Caldeirão do Hulk. Era o Caldeirão do Hulk. Que ousado! Não, vamos resolver isso aí, porque não, tá bom, fala para resolver aí. E ele estava em Miami, né? E quando foi, tá bom, seu senhor, pode dizer, quando foi editado, me editado um pouco depois que eu desliguei, começou a me dar um revertério. Eu falei, puta, o que eu fiz, meu? Vão ligar para ele. Mas você fez totalmente intencional mesmo, não foi para brincar. Não. Nem dava para brincar com essa eu pessoa. Fiz intencional, mas depois eu reavaliei a brincadeira. Que café com bobagem que eu fiz. Então, eu não podia pedir desculpa que eu ia assumir. Quando foi editada, essa secretária da superintendente me ligou. Oi, Pardini, tudo bem? Você pode vir aqui amanhã, de manhã? Porque a nossa chefona, ela quer falar com você. E eu, claro, eu vou. Mas eu fui, assim, para começar eu dormi super mal, ansioso. Eu cheguei lá num horário que a secretária da antessala não tinha chegado ainda. A porta estava fechada. Depois ela chegou, abriu para mim, eu sentei lá no sofazinho, esperei. Era uma eternidade e a mulher não chegava. Eu lembro que dos meus lados tinha uns suportes de jornais que se usava com os jornais que eram notícias daquela semana. Eu fui pondo todos no colo, folheando, e tudo coisa que não tinha nada a ver comigo. Gazeta Mercantil, Gazeta do Diário do Comércio e Indústria, o Estadão. Ia folheando todos. Tinha uma garrafa térmica, aquelas cromadas que você aperta em cima e... na verdade, aquilo é uma esfriadora térmica, né? Que você joga o ar quente. Assim, aquilo é para você se castigar, para o café vir gelado. Eu tomei inteira aquela garrafa. Aí passou. Aí chega a superintendente, ela entrou, eu estava no sofazinho, ela olhou para mim com uma bolsa assim e falou, oi, você tá bem, né, seu Pardini? A gente já vai conversar. O que vocês entenderiam? Rua, né? Que deu ruim aqui. Mexi com a pessoa errada. Então, aí eu esperei, tomei mais uma canseira gigante, até que tocou o telefone da recepcionista, ela falou, entra, ela quer falar com você. Aí eu entrei, tinha a mesa dela, ela do outro lado, umas 10, 12 páginas no contrato assim na mesa. E ela falou assim, bem assim pra mim, você deve estar muito bem, né, Pardini? O que você entende? É rua, né? Uhum. Você acabou de perder o emprego, né? Você deve estar muito bem, né, Pardini? Eu falei, não, tô normal, por quê? Eu falei, tá pronto aqui o contrato, faz quase uma semana para você assinar e você não vem. Ela jogou a caneta e falou, vê se tá tudo certo, jogou a caneta. E eu sou canhoto, eu peguei a caneta com a mão direita, pra você ver como eu tava bem. Tava nervoso. Aí, ela ali espera, e eu assim, passava a mão na página, acho que não deu 3 minutos, eu passei todas as páginas. Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, você já leu tudo? Eu falei, eu dei uma olhada nos principais pontos, né? Aí ela falou assim, o valor, tá tudo certo? Eu falei, não, o valor não importa, né? O que importa para mim é continuar na casa, que isso aqui é para mentira, né? Eu nem ia discutir o valor. Ela falou, assina e rubrica aí todas as páginas. Agora eu fiquei curiosa, tinha aumentado o valor? Não, eu nem lembro. Aí eu assinei, eu rubriquei tudo, juntei, dei para ela, ela falou, pronto, Pardini, agora tá tudo certo. Eu falei, tá bom. E eu sempre esperei que fosse dar um fuzuê. Não, inclusive era segredo. Até que o seu Moacir Franco falou pro seu Danilo Gentili. Seu Danilo Gentili essa história eu fui participar de noite, aí o Danilo, Pardini, como é que é aquela história? O Silvio nunca soube dessa história. Não, talvez tenha sabido, porque aconteceu antes dele partir, né? Mas
Eu acho que se não tivesse valido a pena O para maior eles... problema dele foi você continuar na casa. Não, eu acho que se não tivesse valido a pena, eu teria sido dispensado, Com né? certeza, Então, valeu você pode muito pegar a suas pena, coisas pode ter aí, certeza. pode voltar para Globo, né? Valeu tanto a pena, porque eu sei que você tem um presente especial do Silvio, né? Que só tem 2 unidades. Exatamente. Não é? Um dia eu estava Gente, no Domingo que Legal do especial Gugu. isso. Estava no Domingo Legal do Gugu, e aí eu tinha acabado de fazer o Silvio. E o Silvio ficava na TV, porque era a época da Casa dos Artistas, e o do Gugu, você deve se lembrar, encerrava o programa e dividia o vídeo. E um cumprimentava o outro e o Gugu entregava para o Silvio. Então todo mundo sabia que ele estava ali, né? E eu estava brincando com ele, sabendo que ele estava ali, brinquei no programa do Gugu, e quando eu estava indo devolver, estava vestido de Silvio, as coisas lá no guarda-roupas, escutei assim no corredor, falei, ô Pardini. Aí eu ignorei, falei, alguém brincando comigo. Aí bateu no ombro, falou, ô Pardini, eu olhei e vi aquele anelzão assim, deu aquele arrepio, né? Falei, a entidade encarnou, né? Verdade, eu virei e não sabia o que falar, aí o Silvio do meu lado. Aí ele falou, eu estava me divertindo com você, de vez em quando você exagera. Mas deixa eu ver, o que é isso aí? Ele começou a pegar a roupa, era um paletó da Camelo, vou até fazer um merchan para vocês entenderem que se alguém constatar vai saber que ele usava. Aí ele falou, esse paletó aqui era meu, que mais você tem aí? Que mais? E ele foi segurando a calça, isso era meu, isso não era. E quando chegou no microfone, ele pegou, deixa eu ver aqui, ele enrolou o fiozinho e falou, isso aqui você não empreste, não perca e não venda. Olha, gente. Porque só tem 2. Um vai ficar comigo e esse você não precisa devolver. Né? Que assinatura de carinho, então, hein? E era um microfone que, se vocês procurarem no YouTube, esse programa, é um programa que tinha um tanque de acrílico grande. O seu diretor, Vanderlei Villanova, com certeza conhece, você lembra bem desse momento. Você caía. Tinha uma tábua, assim, o liminha, mas alguém puxava um tapete, uma passadeira. E o Silvio, e era uma gincana, e o Silvio foi lá sentar e ele não se equilibrou e ele cai no tanque. E quando ele sai, ele pede um microfone de mão, porque o microfone aqui não estava... E é esse microfone aqui que eu ganhei. E deve estar ali na sua casa, né? Não, está escondidíssimo. Ele não fica na minha casa e quem guarda não sabe o que está guardando. É mesmo? É mesmo. Que incrível isso, não hein? fica na minha casa. E olha, não vou nem falar que é para poucos, porque é para único, porque só tem 2 e eu acredito que o outro estão com as filhas, né? Pelo que eu sei dessa história. Agora eu vou criar uma polêmica aqui. Por favor, fica à vontade. Mas antes eu quero saber como foi a criação do Café com Bobagem. O Café com Bobagem foi o seguinte. Nós estávamos na Jovem Pan FM, era um grande sucesso. Era tanto sucesso, para que você tenha uma ideia, não existia rádio satélite como hoje, tá? E não existia nem o YouTube, não tinha internet. E os quadros de humor que a gente fazia para a Jovem Pan, para o programa de Djalma Jorge Show, que era feito pelo Tutinha, aliás, um abraço ao Tutinha, a família Carvalho toda, o Marcelo, todo mundo. Os quadros que a gente fazia para a programação, vinham emissoras de todo o Brasil, especialmente do interior de São Paulo, mas de todo o Brasil, comprar esses quadros com a distribuidora para as outras emissoras poderem ter esses quadros. E aí foi para Portugal, foi para Miami, um monte de lugares. Só que a gente era moleque, a gente achava que o nosso limite estava muito fechado, que a gente estava muito apertado, e toda hora a gente era repreendido. E com hoje eu dou toda a razão à Jovem Pan. A gente passava muito do limite, sabe? Da linha vermelha. E quando a gente surgiu uma oportunidade, um amigo nosso passou a ser coordenador da Rádio Band FM, ele falou, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, tá liberado, só que tem um horário aqui, só que é 6 da manhã ao vivo. Ele achou que a gente não ia. Mas a gente foi, todo mundo solteiro, morando com os pais, cabeça livre, HD vazio, como eu falo. HD vazio, é ótimo. Sabe, hoje a gente tenta reformatar e não consegue, né? Mas naquela época HD vazio, e a gente foi para lá, começamos a fazer o programa e eu dei esse nome Café com Bobagem porque era um programa muito contundente, muito atrevido e feito ao vivo. Depois ele passou a ter 2 edições, 6 da manhã e 6 da tarde. Passou a ter uma edição do sábado de madrugada e aí foi indo e evoluiu para o que somos hoje, né? Que incrível, parabéns, viu? Obrigado. Eu dei uma mexida aqui na linha do tempo, né? Porque o Silvio veio aqui do meu lado, eu tive que preparar a história, né? Eu voltei aqui na pessoa do Pardini para experimentar o seu mingau. É muito bom. Que maravilha. E aí, Pardini, eu sei que você é a mente criativa por trás de muitos programas da televisão brasileira. Sim. Né? Então, já passou ali
pelo Faustão, Sim, pelo Gugu, sim, pelo Silvio. sim. E como que foi? Carlos Alberto de Nobre, né? Praça é Nossa, verdade. Como que você chegou na TV? Bom, eu cheguei na Você TV... falou um pouquinho antes ali, né, na hora que eu Eu perguntei. fiz faculdade de jornalismo também. E na minha classe tinha a Beatriz Verne, que ela era a secretária do Silvio. E ela comentou de mim para o Silvio. E naquela época, as câmeras escondidas eram feitas inspiradas em 2 programas. Era o About Face, eram 3, About Face, The Crazy People, e o mais famoso de todos, que era o canadense, The Candy Camera. Né? Só que, quando eu fui, eu comecei a criar situações próprias. Porque ela propôs ao Silvio de eu ia no cachê. E aí o Silvio começou a gostar e eu comecei a gravar mais. Né? E aí eu comecei a fazer a Praça é Nossa também. E quando eu estava começando a rolar mais alto no Silvio, eu e o Zé Américo, que nos assiste aí, um abraço, Zé. Fomos receber, Você aqui, hein, Zé? fomos receber um prêmio no Extinto Palladium, que era no shopping em Eldorado. E o Fausto estava recebendo como melhor apresentador de TV. Então eu já estava no SBT. Aí o Fausto chegou para mim lá, porra, bicho, o que você... Não te vi mais lá? Eu falei, não, eu estou fazendo as coisas ainda lá, mas o Hélio Chiari, que era o diretor, eu falei, o Elinho quer que eu estagie mais na parte de direção. Mais nos bastidores. Não, aí ele falou assim, não, porra, então vamos fazer o seguinte, eu vou levar você para Globo, que a gente está precisando de fazer esse perfil lá. Oi, você vai fazer lá no SBT, você fala, não sei o quê. Só que a gente ouvia, era comum ouvir esse tipo de coisa. Eu ouvi com todo respeito, carinho e gratidão, mas achei que não fosse rolar. E o Fausto falou, quarta-feira eu tenho uma reunião com o Boni em São Paulo, na quinta-feira eu peço para te chamar. Na quinta-feira eu fui chamado. E como ficou o coração? Ficou disparado. Aí eu cheguei lá, a sede era na Avenida Angélica, não existia Berrini ainda, e estava o Deto Costa, que tinha sido diretor do Gugu, o Guilherme Bockel, que era o diretor da linha de show da Globo, o Carlos Manga, que era o produtor de séries, novelas, e era o diretor de núcleo, e o Fausto. E aí o Fausto falou, porra, nós temos... Eu falei, não quero... O Manga falou... Olha Fausto, a mesa, né? O Fausto falou muito de você e tal. Eu falei, seu Manga, não quero nada, só quero ter um espacinho para entrar, brincar. Ele falava, não, ele era todo teatral, né? Nós temos um plano para você vai fazer oficina de diretores, porque ele fala, quem sabe amanhã depois você também vai contribuir contra o programa. Eu lembro até que eu faço, porra, aí não, né, Manga? Porra, aí você quer me fumo, né, pontinho, né? Porra, bicho, eu vou trazer para mim. Ficou aquele negócio. Aí eu ofereci uma graninha, eu falei, o Fausto não queria ser diretor, eu não queria dirigir. Eu quero ficar com a cabeça livre. Não, eu sei que eu pedi uma... O Manga falou, quanto você pediria para ser diretor, editor e ator? Eu sei que eu pedi uma grana assim que era impossível. Aí o Manga virou lá para a menina da produção e falou, olha, manda fazer o... Como é que chama? Contrato? Não era a minuta. Manda fazer a minuta, se tiver tudo de acordo, você assina. Eu falei, assino. E eu assinei o contrato no dia 16 de maio de 1997, dia do meu aniversário. Uau, presentão, hein? E aí que a gente comecei a brincar com os caras da Globo, que a princípio não queriam deixar, porque você não podia correr o risco de expor o cara da Globo como não era para ser exposto, mas fui feliz e a partir dali todas as brincadeiras eram com globais, e isso começou tinha briga, Gugu falso. Quando chegou no final do meu terceiro contrato, meu quarto contrato, eu estava numa festa na casa do Magrão, que era o diretor do Gugu, e o Gugu chegou para mim e falou, como é que você está lá? Né? E aí, como é que é o seu contrato? Eu falei, é verdade. Isso era no começo de dezembro. Eu falei, meu contrato está nos últimos 30 dias, mas a renovação é automática. Aí chamou o Magrão, conversou, me trouxe de volta para o SBT. Aí fazendo o Domingo Legal, com as coisas que eu fazia lá no Fausto, mais a Praça é Nossa, né? E foi isso aí. Então, assim, o meu percurso é esse aí. Só pelos gigantes, né? E a polêmica que eu falei que eu ia fazer aqui é com quem deu mais trabalho você trabalhar? Fausto, Silvio, Carlos Alberto ou Gugu? Ótima pergunta, porque é uma ótima oportunidade de eu dizer uma coisa. Não existe no meu dicionário ressentimento nem rancor, porque eu acho que tudo contribui para você crescer. Então, se você não cair, você não aprende a andar. Se você não andar, você não aprende a correr. Se você não correr, você não aprende a vencer.
Então, eu não vejo uma intenção de ninguém. Eu acho assim, cada um tinha lá sua parcela de egocentrismo, afinal de contas o programa é deles, e tudo que você faz para um programa que não é seu, você é uma extensão de quem está apresentando. Isso vai rebater na imagem de quem... Então, é uma coisa que eu aprendi a respeitar. Inclusive o Fausto vivia dizendo, honra maneira nas pegadinhas, porque vai estourar na minha. Né? Maneira. E sempre teve essa coisa de saber o momento de finalizar, de não agredir a pessoa, de não expor a pessoa, né? E eu cresci dentro de TV entendendo que ser repreendido faz parte, tomar um esporro faz parte, errar é humano. Eu sempre procurei errar o mínimo possível, mas eu não trago ressentimento de ninguém, eu não trago, assim, nenhuma passagem, sabe, eu guardo os momentos bons. O que você tem que, quando você tem algo ruim, um lugar que você frequenta que é ruim, uma comida que é ruim, você descarta aquilo. Você não vai voltar, ficar comendo na sua vida para lembrar do que é ruim. E a gente tem que viver das coisas que são boas, que a vida não bastasse ser curta, é muito rápida. Sim. E o que a gente consegue tirar, né, de cada situação. Isso. Nenhum ressentimento vale a pena. Eu só tenho gratidão. Cada um tinha o seu jeito, legal. Tomei esporro de todos. De uns mais, de outros menos, ok. Mas todos contribuíram positivamente para mim. Todos. E qual então foi o mais especial para você? Porque ele fugiu, né? Ele sabonetou aqui da minha resposta. Não. Falou bonito, mas não deu o nome. O mais especial para mim foi o Silvio, por motivos óbvios. Porque ser elogiado pelo Silvio no horário dele, embora o Brasil naquela época, muita gente tinha vergonha de dizer que assistia o Silvio, achava brega, mas ele falava, qual é o nome do ator que tem essa pegadinha? E ele ficava martelando isso, e no outro dia, onde eu estava era tudo, o Silvio gosta. O Faustão também gostava, porque ele que me levou pra Globo. O Gugu também, ele que me trouxe de volta. Um cantinho especial. O Carlos Alberto, quando eu fui pra praça, estava proibido o contrato, ele foi comigo lá no Guilherme Stoliar. Não, mas contrata, tem que contratar. Ele que forçou para... Então, assim, agora, assim, o Silvio foi especial por quê? Pelo que ele significava naquele momento, pelo quanto era difícil ele falar o nome de alguém e pela porta que ele me abriu. Ele me abriu ali na câmera escondida, né, no Topa Tudo por Dinheiro, ele me abriu no palco, ele gostava que eu imitasse ele, embora que as pessoas falavam que era proibido e era, mas nunca tive problema com ele. Aquele presente foi o aval, né? Sim. Anos depois, né? Trabalhei também com o Tutinha, né? Vamos reconhecer aqui que para mim é o gênio do rádio, que é o cara que está sempre muito adiante no tempo, com quem eu aprendi muito e tenho muita gratidão, porque é a mesma coisa, todo esporro que eu tomei, toda repreensão, todo puxão de orelha, e isso vale para a vida toda, né? Você que está aí do outro lado nunca deve ficar ressentido, você deve falar, o que eu aprendo aqui? É isso que a gente tem que levar da vida, né? É isso aí. Pardini, para a gente finalizar aqui, eu adorei ter você aqui. Mas como que você acha que é o humor que se fazia antigamente e hoje, em era de internet, que tudo repercute de um jeito diferente? Hoje você precisa pensar mais para fazer alguma piada? Porque os valores mudaram, né? Eu não tenho... até se brinca muito. O Silvio Santos... fazia piadas naquela época que hoje não se podem fazer. Eu vou dar um exemplo prático para você. Imagina os Trapalhões hoje. Mussum era a escada da galera. Imagina o Zacarias. Imagina a Vera Verão na praça. E aí? Iam dizer o quê? Que era apologia ao homossexualismo? Não era. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Assim como palavrões, né? Claro, se a gente falar um palavrão na TV, vai te chocar. Só falou, meu cara pegou a mulher e... Né? Tudo bem. Mas por que quando você vê uma cena assim na novela não é um palavrão? É porque você está vendo imagem, porque não é falado, aí não é um palavrão. Então eu digo assim, a maneira de interpretar as coisas mudou, e eu não tenho raiva disso, mas eu tenho pena. Eu tenho pena, porque isso empobreceu sobremaneira o humor, deixa todo mundo preocupado, cada um virou advogado de si mesmo e fica valendo a opinião que cada um tem, e ninguém é 100% a verdade. Nem eu, nem ninguém. Mas quando a gente escreve um livro, faz uma peça, uma música, cabe a gente fazer e o público julgar. Não cabe outras pessoas julgarem. Então hoje ficou mais difícil. Eu confesso que ficou mais difícil para mim. Né? Para minha escola de humor ficou mais difícil, porque eu ainda gosto de fazer em cima da realidade. Brincar com a verdade. O humor tem uma função institucional. Ele tem um recado. Que nem quando o Chico Anísio fazia Salomé, ele falava, João, não sei o quê. Ele mandava recados para o presidente João Batista Figueiredo todo o programa.
Então, o humor sempre teve esse papel e isso foi um pouco tolhido. Eu repito, eu tenho pena, não tenho nenhum ressentimento. Porque quando você tolhe qualquer tipo de cultura, você tolhe qualquer tipo de recepção de informação também, né? E a gente precisa da informação para viver, toda ela é essencial, É isso mesmo. tá bom? Pardini, trague essa essência, esse humor para a IPTV. Isso é um prazer ter você aqui com a gente, aqui no Doces Histórias. E que delícia foi o nosso bate-papo. Muito obrigado, queria dizer para vocês que, olha, é uma delícia estar com ela, a vibe, a equipe toda dela, de um astral mais doce ainda do que essas coisas que vocês viram aqui. Quero parabenizar a IPTV por essa oportunidade de espaço para ela, parabenizar especialmente você, que com a sua presença valoriza a IPTV, e agradecer a IPTV pela oportunidade de eu estar aqui com você, de eu estar no Simplesmente Café com Bobagem com o meu amigo Zé Américo, os diretores Vanderlei Villanova, Roberto Sanches e toda uma equipe maravilhosa, tá bom? Então, é isso. Um beijo no coração pelo lado de dentro. Que delícia, muito Tá? obrigada, Nada, viu? querido, tchau. Tudo de bom. Pessoal, Doces Histórias volta já já com café com a Ana e com a Lê. Estamos apresentando Doces Histórias. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Voltamos a apresentar Doces Histórias. Estamos de volta com Doces Histórias aqui pela IPTV e com simplesmente Café com Bobagem com Ana e com a Lê. Agora somos nós aqui, Chegou o meu Pardini. até para comentar um pouco, né, sobre essa entrevista que foi feita aqui com o Pardini. Que pessoa... pessoa, comediante, a nova. além de comediante, é um grande comunicador, né? Você pode ver por toda a história, toda a trajetória dele também. Então a gente fica feliz de receber pessoas assim aqui na Que Pico prazer Roxas. foi ter essa energia do Pardini aqui com a gente. Quero saber qual é a sua pergunta para a Ana e para o Alê. Pode ser uma pergunta de café com bobagem, da nossa família, sobre empreendedorismo, confeitaria. Manda pra gente pelo @picoruxas e pelo @IPTV Oficial. Bora começar? Tá aqui para responder. Vamos lá, tem pergunta aí para mim? Tem, Começa sempre aí. tem, Alê. Qual conselho vocês gostariam de ter ouvido no começo de empreender da Pico Ruxas? Olha, difícil falar, né? Porque lá atrás a gente não tinha todo esse acesso que existe hoje, né, para quem está começando a empreender. Mas fazendo essa comparação, eu acho que lá atrás, se a gente tivesse ouvido um pouco mais a questão de entender melhor as referências que a gente tem, entender melhor os ambientes que a gente frequenta e as pessoas com que a gente convive. Eu acho que isso muda o resultado para quem empreende. Acho que pessoas e ambientes, eles mudam o seu resultado porque ele vai afetar diretamente na sua mentalidade. E quando você trabalha uma mentalidade forte, uma mentalidade de empreendedor, uma mentalidade valente, uma mentalidade de coragem, você pode ter certeza que você vai ter resultado positivo dentro do seu negócio. Complementando aqui, olhando para uma mentalidade de crescimento, implemente processos desde o começo. Não me falaram isso, eu gostaria de ter ouvido, mas então eu falo para vocês. Está começando um negócio, qual seja, já coloque processos no papel, para quando for crescendo, ter uma equipe, você já tem tudo desenhado e não precisa desenhar depois. Aí tem que conferir, né? Fazer todo o check aí, sempre. Bom, eu também tenho pergunta aqui para você. Lá do Rio Grande do Sul, da Giovana. Uau, Giovana, Olha que pergunta divertida essa aqui, ó. Qual? Na família, quem é o mais blogueiro ou blogueira? Catarina, a Nina, o Caê, que é o Caetano, ou o Memeu, o Romeu? Quem é o mais blogueiro da família? Hein? Os três têm essa referência dentro de casa, né? Porque eu vivo ali com o celular, falando de Pico Ruxas, de vida pessoal. O Alê também. Mas olha, a Catarina, ela tem o dom. Às vezes eu vou falar para ela, grava sobre esse croissant. Fala isso, isso. Ela fala, não precisa me falar. Texto, solta, Deixa solta. que eu vendo. E ela já está sendo super abordada pelos nossos clientes, né? Eles adoram. Quando ela passa aqui, eles tiram foto. E parceiros também, inclusive. Ela tem a alma da Pico Ruxas e da blogueiragem. Exatamente. Então a Catarina é a mais blogueira lá do nosso lar. E falando já de empreender também, se exponha. Coloque seu rosto na sua marca, porque vai também alavancar seus resultados. É isso, certo? e com certeza. Antônio de Alagoas, Alê. Nossa, eu quero ir hein? de Alagoas tirar umas férias. Delícia. Diretor, quando que são umas férias aqui? Quero saber. Vamos fazer um programa de lá. Qual o departamento mais importante em uma confeitaria?
Olha, legal essa pergunta. Eu vou te falar que não é um departamento mais importante só de uma confeitaria, é para qualquer empresa. Para mim, o departamento mais importante para qualquer empresa é o departamento de RH, que é onde você define cultura, valores, visão da sua empresa e é todo alinhamento com a equipe. Então, eu acho que isso muda resultado também. Então, para mim, o departamento mais importante para qualquer empresa, inclusive uma confeitaria, é o RH, é o departamento que você consegue implementar a sua cultura. Se isso estiver alinhado, você pode ter certeza que seu time vai voar e você mais ainda. É isso aí, porque a sua marca, quem constrói a sua marca também são os seus colaboradores, a sua equipe. Muito bom, Ale, você arrasou, Olha viu? só, hein? Olha só. Adorei ter você Gostamos das aqui. perguntas. Mande nesse mais café perguntas com a para a gente. Dani com a Ale, @IPTV gente. ou @PicoRuchas. Mande para cá que a gente está aqui para responder, certo? Isso mesmo. Manda essa pergunta porque eu quero ter você aqui comigo na próxima já sexta-feira, acabou. 21h30, aqui pela IPTV. Que delícia que foi o nosso encontro de hoje. Um beijo, bom fim de semana. Tchau, tchau.